Senhoras e senhores, boa noite. Podemos começar? Yalla. Vamos começar a primeira Mishnah do segundo Perek, do Perek Bet. Uma Mishnah muito grande, mas devagar, Bezrat Hashem, nós vamos lendo ela devagar. Vem a Mishnah, Toda Rabbah. Rabi Omer, Rabi diz: Ezei derech yeshara she'avor lo ha'adam. Qual é o caminho correto que a pessoa deve escolher? Vamos devagar entender aqui quem é que está falando. Quem é Rabi? Rabi Omer, Ezei derech yeshara. Qual é o caminho que a pessoa deve escolher, o caminho correto na sua vida? Quem é esse Rabi? Interessante, Morav Rabotai, a linguagem de Rabi. Vocês sabem que tem uma regra, se eu não me engano nós já falamos algumas vezes, mas vale a pena repetir. Tem nomes, títulos para pessoas grandes do nosso povo. Então falam, Chachamim, trazem essa frase: Gadol mirav Rabi, Gadol mirabi Rabban, Gadol mirabban Shemo. Vamos devagar. Gadol mirav, uma pessoa maior do que ser chamado de Rav, deveria ser chamado Rabi, um título acima. São todos grandes, mas são títulos denominados que são mais de uma, vamos dizer assim, de uma geração passada e tinham um nível espiritual maior. Então, acima de Rav, Rabi. Acima de Rabi, Rabban. Rabban Gamliel. Certo? E acima de Rabban, Shemo, um nome. Ou seja, não como hoje, que se a gente só chama pelo nome, significa uma pessoa simples. Pelo contrário, nós vamos a Gemara, Shmuel, Moshe, Abraham, Yitzhak, David Amelech, David, Shelomo, nós nos chamamos eles de Rabban, Rabi ou Rav, Rav Moshe. Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, David. Por quê? Porque Chachamim entendiam que quando se chamava pelo nome, não precisa de título para elevar ele. O próprio nome já é grande, quer dizer, não precisa forçar um título. Quanto mais a geração anterior, próxima, passada, da Torá, próxima da Torá, avô Takedoshim, não precisava dar nome e título. O nome deles já era grande. Então aqui nós temos um Rabi. Quem é Rabi? Então, Rabi Morav Rabotai, ele era da 7ª geração de Hillel Azaken. Hillel, não é Rav Hillel, Hillel Shemo, é um nome. Hillel era da 7ª geração, que era descendente de David Amelech. E conhecido Rabi como Rabi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh. Rabi Yehuda Hanassi, como diz o nome, ele era o presidente, descendente de David Amelech. Ele foi uma pessoa, uma das, vamos dizer assim, importantíssimas para o nosso povo. E vocês vão entender porquê, já dito aqui algumas vezes, mas Baruch Hashem. E ele era uma pessoa com, diz o Rambam, quando descreve sobre Rabi Yehuda Hanassi, era uma pessoa que tinha nele todas as qualidades. As qualidades ótimas, boas, se encontravam. Então anotei algumas, lógico que não todas, mas faltam, mas aqui escreve Chacham, sábio, Anav, humilde, Chazak, forte, Yafé, bonito, Chayar Beshanim, ele viveu muitos anos, teve filhos, e principalmente, Irat Shamayim, ele tinha um temor divino. Conhecido Rabi Yehuda Hanassi, porque ele se preocupou em que ele percebeu que a Torá oral estava sendo esquecida. Tinha uma proibição de escrever a Torá oral. Temos Torá escrita e Torá oral.
Torá oral é a explicação da Torá escrita. A Torá escrita, os 5 livros, e a Torá oral é a explicação. Como se diz, oral. Se olha o pasuk da Torá do Humash e tem uma explicação sobre esse pasuk. Isso era oral. Ele percebeu, observou que cada geração estava se esquecendo dessa Torá oral, onde era proibida escrever. Só que como ele teve uma permissão divina de Hashem, de Chachamim, começou a escrever essa Torá oral, para não ser esquecida. Só que ele ajuntou um grupo de grandes sábios, certo? Onde cada um tinha sua yeshiva, seu Bet HaKnesset, seu Bet HaMidrash, sentou com todos eles. E aí ele começou a perguntar para cada um, me fale como teu Rav te ensinou. O que teu Rav te ensinou? E cada um começou a dizer, e ele começou a escrever, e saiu a Mishnayot. Shishasri de Mishnah, eles dividiam assuntos, são 6 volumes de Mishnayot, certo? Que é a Torá Shebe'al Peh. E depois dessa Torá oral, que são as Mishnayot, que foram compiladas por Rabi Yehuda Hanassi em síntese, seria uma Mishnah, cada palavra explicava um assunto, toda a Torá, em Shishasri de Mishnah, em 6. Aí teve que ver o Talmud. O Talmud, a Gemara veio depois com Ravina e Ravashi para explicar essa Mishnah, que também desceu a geração, já não conseguia entender, decifrar o que estava escrito na Mishnah, precisava a Gemara para explicar toda essa Mishnah. E aí veio, depois da Gemara, veio o Shulchan Aruch, as Halachot. Quer dizer, tudo baseado num lindo trabalho fantástico, e Baruch Hashem, que não foi esquecida a Torá por Rabi Yehuda Hanassi, certo? Grande homem. E Rabi Yehuda Hanassi, Morav Rabotai, ele era amigo, diz a história, muito amigo, não estava amigo, de um grande imperador romano, onde a história diz que na época que Rabi Yehuda Hanassi nasceu, o Império Romano já foi, ou seja, já tinha destruído o segundo Bet HaMikdash, e tinha a vida de Am Yisrael não era nada fácil, porque tinha decretos. Um deles era a proibição de fazer Brit Milá. E a mãe de Rabi Yehuda Hanassi, de jeito nenhum, quando ele nasceu, falou, não vou deixar, vou fazer Brit Milá. Só que, quando se fazia Brit Milá, viam fiscais romanos, quando percebiam que as crianças, bebês, tinham Brit Milá, lo aleno, eles assassinavam elas. Não podia ter Brit Milá. Quando chegaram os fiscais, ela percebeu. Então, imediatamente, ela foi correndo para a vizinha, vamos dizer assim. Por favor, pedir ajuda. A vizinha deu uma ideia, falou, Pachuto, eu também tenho um bebê. Vamos trocar. Vamos trocar, você pega meu bebê e eu pego o seu bebê. E na minha casa ninguém vai vir, porque nós somos goim. E na sua casa vão ver meu filho. Muito bom. Aí, conta a história que foi trocado os bebês. E na hora que vieram os fiscais, tiveram que mostrar a criança, viram que era goi. Esse goi, bebê, chorava muito. E a mãe teve que dar de amamentar Halav Israel. Deu Halav Israel. Deu de amamentar um leite de uma imã Israel Kedoshá. Depois de 30 anos, certo, dessa história, nós vemos de um lado Rabi Yehuda Hanassi, e do outro lado, Marco Aurélio Antoninos. Tem um nome aí, Marco Aurélio, né? Do STS. É um dos ministros. Marco Aurélio, não, vocês não sabem política, não sabem. Um dos ministros chama Marco Aurélio. Então, o nome Marco Aurélio Antoninos é o imperador romano. E eram muito amigos de Rabi Yehuda Hanassi. E ele teve o mérito de ter essa sabedoria porque ele mamou de uma mãe judia. Eram muito amigos, mamães muito amigos. Até que diz também a história que quando ele ia para Jerusalém, ele tinha a sua vila, a sua casa, só que ele tinha um túnel escondido que ninguém percebesse, que chegava até a casa de Rabi Yehuda Hanassi para estudar a Torá junto com ele. Eles tinham todo esse contato. E nessa época, em Am Yisrael, não tinha, Baruch Hashem, foi uma época, vamos dizer assim, de paz. Porque ele respeitava, ele tinha consideração aos Yehudim. Tem quem diga que ele se converteu.
Tem quem diga que não. Uma vez ele mandou um grande presente, moedas de ouro e tal. E Rabi Yehuda Hanassi também, ele falou, não preciso disso, eu sou muito rico também, não preciso. Falou, eu sei que você não precisa, mas quem sabe para o futuro, gerações futuras, guarda isso aqui, porque amanhã vai vir outro imperador, não gosta de vocês, vocês vão ter que suborná-lo. Então, fiquem com esse dinheiro. Esse era Rabi Yehuda Hanassi, grande sábio do nosso povo. E o Rav aqui, a princípio na Mishnah, ele faz uma pergunta que eu quero comentar com vocês, que é um pouco estranha. Porque a Avot vem Rabi e fala, Adam. Qual é o caminho correto que a pessoa deve escolher? Falem vocês. Estamos no segundo perek do Pirkei Avot. Vem o Rabi Yehuda Hanassi e ele diz, qual é o caminho certo que a pessoa deve escolher? Matem Ombrim. O que vocês falam? Torá. Alguém discute com ele? Hã? Torá, Mitzvot, Chachamim. Alguém discute? Hã? Você está quieto? Fala. Discute ou não discute? Você concorda? Não parei para pensar. Então para pensar. O caminho correto da Torá. Alguém discute e só tem um caminho que é o correto. Caminhos errados, tem muitos. Certo? Caminho correto só tem um. Então, o que o Rav aqui vem nos dizer, quando ele pergunta, o que você está dizendo, o caminho certo que escolher? Pashut, todos nós, Baruch Hashem aqui, estamos unidos e entendemos que caminho correto é o dia da mulher. Senhoras, qual é? É só hoje, hein? É só hoje. Hã? É o da Torá Kedoshá. Baruch Hashem, não estamos falando com nós aqui, não precisamos, o Shiro já tem 5 anos, então não precisamos discutir qual é o caminho correto. É da Torá e de Chachamim, o que nós temos que entender esse caminho. Muito bem, mas Rabi Yehuda, o que você está perguntando? Será que é o comunismo? Socialismo? Onde estão os descendentes comunistas? Eu vi uma história, por que eu estou perguntando isso? Eu vi uma história interessante. Menachem Begin, Alav Shalom. Olha, tudo me Shamayim. Por que eu estou contando? Porque eu li um livro, meu pai me mostrou, sobre os judeus de Alepo, na Argentina. E tem lá uma foto, em 1949, que o Menachem Begin foi visitar a Argentina. Quer dizer, depois do Estado de 48, ele foi visitar. E a história, tudo assim, acho que eu vi essa história da Rav Seruia, que Menachem Begin estava em 49 lá, e ele contou uma história, que ele ficou preso muito tempo, ele acho que era russo, não sei como, ele ficou lá na cadeia, mas Stalin mandou prender ele. Porque, Caniré, eu entendi que deveria ser o movimento sionista, então prenderam ele ficou muito tempo na cadeia lá. E ele contou que na cadeia dele lá, teve outro Yehudi, e estava cheio de Yehudim, diretor de um jornal chamado Pravda, que esse jornal é o jornal dos comunistas, esse que incentivou a revolução dos bolcheviques, tudo, quer dizer, o editor do jornal que apoiava o Stalin, todos Yehudim. Derech Hagav, eu vi que Stalin, acho que matou mais de 30 milhões de pessoas, Yimach Shemo Vezechro. Acho que não tem um ditador que matou mais do que esse Stalin. E Hashem deu vida longa para ele, mas eu não sei onde ele deve estar hoje, no invejo. Mas estava lá esse diretor do Pravda, e eu pesquisei, realmente chama assim, o jornal dos, como se chama, Pravda, e ele era o que fazia a edição do jornal. Ele escreveu algumas palavras a mais ou menos, Stalin não gostou, mandou prendê-lo. E ele discutia com Menachem Begin sobre Yahadut, e eles eram totalmente anti, não queriam saber e tal. E Menachem Begin contando que de um dia para o outro, chegaram os soldados chamando ele para o fuzilamento, para o diretor desse jornal. E ele chegou para ele e falou,
me fala uma coisa, tem uma frase que Yehudi fala antes de morrer, certo? E qual é? E ele tentou ensinar para ele Shema Israel. Aí o Menachem vem contando que o que doeu para ele mais? Ele diz que doeu quando se chega a você viver uma vida inteira com um conceito de vida, com uma linha, com uma estrutura, pensamento, e no último instante, de repente você vira e diz, não é assim. Agora eu sou Yehudi, vamos dizer, que é uma pena, certo? Como pode ser uma vida inteira pensando em um sistema comunista, socialista, tal. Estou dizendo que o capitalista, tal, não vamos entrar nisso. Mas, quer dizer, Rabotai, viver num sistema errado de vida, quando se percebe lá frente, é só através de sorte, entre aspas, tá? Só para vocês terem noção, uma coisa que eu sempre repito que o Rav Sichot Mussar traz, que eu falo isso para mim. Traz isso o Midrash, Gemara tal. Yitzhak, filho de Abraão, Yitzhak Avinu, ele teve, a vida dele, teve a Kedat Yitzhak, teve quase sacrificado por Abraão Avinu, ele achava que ia ser sacrificado e pronto. É o teste que Abraão Avinu, que Hashem deu para Abraão Avinu. Ele teve um temor, Yitzhak, ele queria ser korban também, ele queria ser sacrificado também para Hashem. Mas lógico que ele teve uma haradá, um temor. Só que a Gemara traz, o Midrash traz, que quando ele percebeu, no futuro que ele já tinha uma idade avançada, que ele se enganou, como ele achava que era o Esav, Arashá. Quando ele, Yaakov pegou a Berachá, saiu Yaakov, entrou Esav, está escrito que abriu o Gehinom nos pés de Yitzhak, abriu o inferno nos pés de Yitzhak. E está escrito lá na Torá que ele ficou com medo, Haradá Gedolá está escrito na Torá. O que significa um medo grande, maior? Falam Chachamim, ele teve um medo maior do que o medo quando ele estava no altar para ser sacrificado. E explica lá o Rav Sichot Mussar, que medo ele teve? Tá bom, ele viu um rachá, certo? O medo dele foi, como eu tive um conceito de vida, como chama? Um entendimento na minha vida inteira, que era assim essa, e agora estou enganado. É que nem fomos montando latinhas, né, de alimentos, latinhas, e vem alguém embaixo e tira essa lata e as outras latas caem. Ou seja, desmoronou todo o sistema de vida. Morav Rabotai, uma coisa que dói é isso. Quando uma pessoa tem um sistema de vida, preste atenção, pensa de uma forma, acha de uma forma, e até briga por esse sistema, briga por esse conceito, essa ideia, e vem alguém e te demonstra que é totalmente errada, diferente, lógico, tem que ter humildade em aceitá-la, mas mesmo quando você aceita, desaba tudo, certo? Então por que esperar chegar lá longe, ou até ser fuzilado, ou até chegar a ser idoso, e esperar alguém te convencer? Então é triste uma pessoa que, se do começo ela não se preocupa a ter conceitos certos, ideias certas, ela corre esse risco. Mas todos nós sabemos que, Baruch Hashem, temos o caminho da Torá Kedoshá, e a maior prova é que se o caminho tivesse errado, não estaríamos sentados aqui. Concordam comigo? Se alguém perguntar para vocês todos, qual é o maior milagre de Am Israel, o que vocês vão falar? Na verdade, concorda? Certo? Não, alguém discute comigo? Não, maior, falei. Maior milagre? É. Pensa. Alguém explicar? Então, tudo que estava passando. Quer dizer, não só pelo que passou, não, mas tudo que a Israel passou,
de estar vivos, isso certeza, mas o que eu agora, indo conforme o meu raciocínio, qual é? É tendo a ideia certa, o conceito de viver certo, por isso que está aqui. Outras culturas que tiveram tortas, vamos dizer assim, diferentes ideias, fora da Torá, não sobraram, não existem, certo? Agora, Am Israel, porque está por ter sua Torá, isso é uma maior prova que nós estamos aqui. Lógico, por ter sido perseguido tal, mas nunca, como falam, como eu posso ter, a dua, como uma pessoa podia sentar no campo de concentração comendo a matzá reclinado para o lado esquerdo pensando que é livre. Livre a Kavaná é na ideia, no conceito, não Gufani. Isso ninguém tira, nenhum animal alemão tirou, certo? Isso ninguém tira de nós. Então vem aqui o Rav diz, você tem que escolher um caminho. Que caminho que eu tenho que escolher? É lógico que é da Torá. Ontem, eu estava lá, fui para Tatuapé, e aí, quando eu fui visitar uma fábrica, geralmente, vocês sabem que as pessoas, os donos das fábricas, me mandam, às vezes, eles vêm me buscar, como cortesia ao transporte. E não sei como sempre que acontece isso comigo, qual é o papo que a gente fala no carro? Futebol. Tomara que seja futebol. É religião. Olha para minha cara, quer falar de religião. Todas as dúvidas. Não, assim é judeu, é rabino, quer falar de religião. E eu quero falar de política, futebol, vamos falar de alguma coisa. Não, o Ben Adam quer falar do Novo Testamento, Velho Testamento e sei lá o quê. E justo eu falando, então vai lá. Aí ele chegou para mim sozinho, falou, começamos com a política, por isso vamos falar na religião, porque ele falou, por que tem muita corrupção, roubam tal, os políticos, tal, aqui, por que é isso, tudo isso aqui? E eu falei, na verdade, tem essa imoralidade, por que nesse país é assim, tal. Sozinho ele falando, eu falo, sim, é verdade e tal. Derechado, tomar muito cuidado, não falar com um goi, porque de repente o cara é a favor de tudo isso aqui, né? Então, tomar cuidado. Então eu deixo ele falar, ele fala, Rabi, não sabe o que eu acho, por que tem muita corrupção e eles roubam, tá? Porque falta temor divino. Olha para ele, repete, falta temor divino. Eu falei, bom, sabe, não, eu falei, sabe o que é a diferença, eu acho, você tem razão, mas a pergunta entre eu e você, sabe a diferença? Quem é esse divino? Assim eu falei para ele, o temor divino meu é um e o seu é outro. Aí eu dentro de mim, no caminho falando Asher Baharbanu, Mikolami, Venatalanu, Baruch Hashem, ai, Akadosh Baruch Hu, que você me escolheu dentre todos os povos, que vida, que vida, que vida. E aí ele começou a me perguntar, do pendurado lá, Mamu, falei para ele, a gente não considera filho, não considera nada, certo? Cada um na sua e pronto. E acabou. E aí ele começou a me falar do Velho Testamento e tal. O que é? É história, para eles é história. Possa ser bonito como um filme, como uma história. E aí a pergunta qual é? Que eu gostaria de fazer para ele, mas não fiz. E aí que você sabe que Yosef foi vendido. Não, é história linda, sempre eu choro quando eu vejo essa história. E aí que você sai com o que com isso? Que Yosef foi vendido e chorou. E Abrão e David Amelech, sai com o quê? Por que eu falo isso? Eu falo isso para mim. Falei hoje com o nosso amigo aqui, o Balabait. Falei para ele o seguinte, me dói muitas vezes quando você vê entre nós, tá? Mesmo que está gravando. Quando você vê alguns discursos de pessoas, qual é o conteúdo do discurso, certo? De crianças que muitas vezes não tiveram essa oportunidade de estudar escolas
ou famílias afastadas, tal, que tipo de discurso, como falam, em vez de falar de uma conduta, de uma coisa bonita da nossa Torá, da nossa vida, da forma de vida, que caminho escolher, eles só falam, mamash, o discurso inteiro. Eu quero agradecer meu pai, que me levou na final da Libertadores e meu avô, eu gosto muito dele, mas o único problema dele é que ele é corintiano. Minha tia, eu sei que ela é muito esforçada, mas a gente vai comer em restaurantes, tal. Meu tio é porque ele é São Paulino. E assim foi todo o discurso. Dá vontade de sentar e chorar. Porque nós estamos olhando para um Yehudi. Que Urá pergunta, Adam. Qual é o caminho que a pessoa possa escolher? Esse é o caminho. Eu pergunto, esse é o caminho? É muito triste. É muito triste que uma criança de Am Israel, certo, tem isso como parâmetro. Que são as finais, são os futebol, é complicado. E se não é, vamos dizer assim, futebol, possa ser outra coisa que é passageira, que é o mundo aí lá fora. E não é o principal, que é a nossa Torá. Mas Baruch Hashem, nós estamos aqui depois de 5 ou 6 anos, como falamos, então todos nós chegamos a um consenso que o melhor caminho, o único caminho é da Torá Kedoshá. Então o que o Rabi Yehuda Hanassi vem dizer? Em outras palavras, ele vem perguntar e eu vou trazer uma resposta com exemplo. Lógico que ele sabe que o caminho único que tem, não tem dois. Isso está claro? Só um caminho tem, Derech Hashem, caminho de Hashem, que é a Torá. Que é a sabedoria divina de Hashem. Vocês sabem que todos esses goim, eles até se interessam em conhecer a sabedoria divina. Nós, se quer conhecer a sabedoria divina, estuda a Torá, estuda a Gemara, estuda Mussar, estuda Perkei Avot. É isso, a sabedoria divina é isso. Então, vadai que Rabi Yehuda Hanassi diz, é a Torá. Mas você sabe que muitas vezes o objetivo, essa finalidade é a Torá. Mas às vezes tem alguns caminhos para você chegar a esse objetivo. Por exemplo, vamos pegar a marginal, vai. Marginal, que ela tem a expressa e tem a local, chama? Não é? E tem a central. Todas levam ou para o sentido Ayrton Senna ou Castelo Branco. Não é assim? As duas. Ou um sentido ou outro. A pergunta é qual a melhor via para você chegar a esse sentido. Captaram o que ele pergunta? Ele sabe que é a Torá. Mas que via você deve ir para chegar a esse sentido da Torá Kedoshá? E ele traz aqui uma palavra, eu vou explicar o que ele fala, mas preste atenção que vai se denominar numa palavra só. Ele diz, Kol shei tiferet leosa vetiferet lo min adam. Tudo que é bonito e a fé para quem faz, que é bonito para ele, e também é bonito para o próximo, la Adam. Tiferet lo leose, vetiferet lo min Adam. Ou seja, tem coisas, o Rav Bartenura aqui traz alguns exemplos que o sistema de vida, certo, da pessoa tem que levar em consideração essas regras que ele traz. O que você vai fazer é bom para você, é bonito para você e é bonito para o próximo. Que não incomoda o próximo. Isso eu acho que nós podemos dizer que é equilíbrio. Equilíbrio na vida, seja do caminho que você for tomar, para chegar lá, você precisa ter um equilíbrio. Sabendo que existe você e existe o próximo. O Rav Bartenura traz, vamos trazer 3 exemplos, rapidinho, de dinheiro.
Dinheiro, kesef. Kesef é o símbolo do desejo material, vamos falar assim. Kesef. Uma pessoa possa ser mamash muito mão aberta, total, muito, faz festas, gasta uma fortuna, compra de tudo, presenteia do melhor, do bom, do melhor. Para ele não existe economizar. Mão aberta 100%. Certo? E por outro lado, nós temos uma pessoa muito mão fechada. Como nós falamos no exemplo de mão fechada, você lembra? Não come ovo para não jogar a casca. A casca, exatamente. Que não come ovo porque a casca ele quer. Hoje eu vi uma diferente. De um filho que chegou para o pai e falou: pai, me dá 20 reais. Aí o pai falou: 10? Para que 5? Se 4 é muito. Pega 3, gasta 2 e me dá 1 de troco. Zotomere ele falou assim: 10, 5 é muito, para que 5? 4 é muito, gasta 3 e... Tem gente assim. Agora, vamos analisar. O primeiro que é mão aberta, ele é bom para quem? Para os outros, porque todos recebem, todos ganham. Mas ele, se é tão mão aberta assim, vai ficar sem nada. Ele é mão aberta de tudo. E o segundo, se é mão fechada, para ele e para os outros, lotou. Então, nenhum nem outro está certo. Equilíbrio. Quando precisa, você, por exemplo, Ramim falam, dá 10% de maser do lucro. 10% dízimo. Você quer dar mais 20%, mais que 20% não. Porque aí já possa correr perigo. Tem pergunta Sheilat Chacham. Mas vocês estão vendo que tem que ter equilíbrio. O equilíbrio, por exemplo, desse inyan, desse assunto do dinheiro, uma pessoa tem que saber quando precisa gastar, para quem gastar, como e quando, de que forma. Da forma certa. Às vezes tem que gastar muito, às vezes tem que gastar pouco. Então, o caminho qual é? Tem que ser bom para mim e bom para o próximo. Nem tão mão fechada, nem tão mão aberta. Por exemplo, 2 características. Uma pessoa orgulhosa, arrogante. Certo? As pessoas não conseguem falar com ela. E para ela está sendo bom ela ser arrogante? Por quê? Porque nunca vai aceitar outras ideias, nunca vai se consertar. Então, nem para ele é bom, sim, e nem para os outros. Agora, uma pessoa humilde é bom para quem? Para os dois, para todos. Por quê? É ótimo para ele, porque ele vai aprender, vai saber seu lugar, vai crescer, certo? As pessoas vão gostar dele e os outros também vão ganhar, porque uma pessoa bonita sentada do lado, falamos no shiur do Bet HaKnesset, tem pessoas que não dá para sentar do lado, pessoas arrogantes não conseguem, nem numa festa conseguimos sentar, pessoas que reclamam não conseguimos sentar, não dá, dói, a gente se afasta desse tipo de pessoas. Agora, uma pessoa humilde, que fecha a boca, ela é simples, ela transmite calma, simpatias, é tov, é nachat ruach, assim tem que ser. Então, humildade é uma característica que é bom para ele e é bom para o próximo. Outro exemplo que também é muito importantíssimo, vocês sabem que tem... Quantas tábuas da lei tem? Vocês estão fiados hoje, hein? Shnei Luchot Habrit. Do lado direito são mitzvot ben Adam lamakom. Mitzvot, só uma, a última, que é respeitar os pais e a mãe, que também... Então, do lado esquerdo, ben Adam lechavero. Pergunto para o Kala Kadosh, existe só cumprir uma tábua só ou não? Tem que cumprir as duas. Mas por quê? Esse é o raciocínio. Por que se complementam? Porque uma é bom para mim a princípio e uma é ótima para o próximo.
Quer dizer, você possa comer kasher, cumprir Shabbat, tefilá, estudar, tal. Mas, ao mesmo tempo, depende de como você cumpre esse Shabbat, essa tefilá, você pode estar incomodando o próximo. E, às vezes, também eu vou chamar a atenção, pessoas acham que o importante é ser boa pessoa. E agora vem minha novidade, do que a gente vai aprender. Está totalmente errado. É certo ser uma boa pessoa, mas boa pessoa com o próximo e boa pessoa com Hashem. Quer dizer, não adianta só o lado esquerdo da tábua que Ben Adam lechaveró. A gente aprende isso de Yaakov Avinu, que o ministro de Esav bateu no nervo ciático, vamos falar assim, das pernas de Yaakov, do lado direito. Aí ficou um pouco mancando. Certo? Falam Chachamim que a pessoa se sustenta das suas duas pernas. A Torá Kedoshá também se sustenta, o mundo estuda com essas duas pernas. Seriam as duas tábuas da lei. Agora falam Chachamim, quando um órgão, lo aleno velo alechem, eles têm um problema no físico da pessoa, acaba também prejudicando, a princípio, outros órgãos. Então vê aqui, o Malach de Esav bateu, certo, no Ben Adam Lamakom, e também vem dizer que se prejudicou um órgão, vai prejudicar também os outros também. Ou seja, uma pessoa que acha que só ser bom com o próximo, esquece de Hashem, ele vai acabar caindo também em não querer respeitar o próximo. Como nós vemos Avraham Avinu, que ele teve que dizer para sua esposa Sará que ela é irmã com Avimelech. Por quê? Avimelech pegou ela, falou que você não me falou que era sua esposa, falou que era irmã. Por quê? Falou, porque eu vi que nessa cidade, nesse lugar, não tem temor divino. E quem não tem temor divino acaba, infelizmente, também, num começo, achando que respeita o próximo e vai acabar também deslizando em relação ao próximo. Ou seja, uma está ligada com a outra. Também não existe você só ser Ben Adam Lamakom e não ter respeito com o próximo. Por quê? Porque se você não começa a ser grato ao próximo ou respeito com o próximo, também vai afetar o órgão de você com Hashem. Você vai ser também ingrato com a Kadosh Baruch Hu. Ou vice-versa. E aí que tá. Você faz um ato que seja bom para você, no sentido Ben Adam Lamakom, e que seja bom para os outros. Quer dizer, tudo que eu vou me mexer, isso que o Rav está dizendo, que caminho você vai, pegar? Você vai pegar o caminho da Torá, mas tem que ser um caminho que presta atenção, que seja adequado para você e agradável para você e para o próximo. Se tem algum problema aqui que não está agradável para o próximo, ou não está agradável para você, aí começa a piscar o painel. Alguma coisa, o carro, olhem só o exemplo. Se está piscando, pode ser que eu não chegue lá no sentido certo, hein? Porque está piscando, não pode ser, o painel tem que estar perfeito. E o painel nosso é Hashem e o próximo. Quer dizer, a pessoa, infelizmente, às vezes se engana, estou ótimo com Hashem. Meu Shabbat é ótimo, minha Torá é ótima, minha tefilá é ótima. E o próximo? E tem ao contrário, todo mundo adora o próximo é e Hashem com você. E não existe, vai chegar uma hora que vai piscar e o carro vai falhar. E aí dá para entender o terceiro ponto. Que Baruch Hashem Boreolam nos criou com tendências, com características. Tendências, certo? Uns gostam mais de ler, outros gostam mais de cantar, outros gostam mais de dançar, outros gostam mais de comer. Tem a tendência de terlo, a natureza shelo. A Chokhmah, a sabedoria é saber explorar, usar essa tendência. Por isso que Derech Hagav, porque eu tenho alguns problemas com os pais, que impõem aos filhos, por exemplo, a tendência que ele não tem, ou a tendência que ele tem, mas da forma que o pai quer. Esquecem que Shlomo HaMelech fala, Lechanech et Hana lefi darko, lo darki. Educar o filho conforme o caminho dele, não meu caminho. Lógico, já falamos isso no Shur de Chinuch, que tem a misgueret, que tem as limitações que o Abba e a Ima colocam. Mas dentro dessa misgueret, dessa moldura,
tem que deixar e observar como pai, como Moré, como Rav, que tendência essa criança tem, essa pessoa tem, para deixar, se ela dança, então dança numa hatuná. Significa dança com misgeret, com limitações, por exemplo, com mechitzá. Exemplo, comer, gosta de comer, come kasher, coisas boas. Quer dizer, essas são as limitações, mas ou cantar, seja Hazan, seja cantor. Quer sentar, ler, leia. Lê livros bons, não faltam livros. Só quer escrever, escreva. Certo? Isso é muito importante, porque se nós vamos contra esse tipo de natureza, essa tendência gravíssima, da revolta, da briga, da Shem Yishmor. Então, tomar muito cuidado, ficar de olhos abertos nisso aqui. Então, vamos lá. Se eu não vou impor, eu sei que ele tem esse caminho, então, se eu também, você sabe, então eu tenho que educar esse jovem, essa criança, a ser bom para ele e ser bom para o próximo. E eu, pai, não posso ser egoísta, dizer que você tem que ser bom para mim e ele não vai ser bom para ele. Quantos exemplos que pais mandaram, e a natureza, esse pai médico quer o filho médico, advogado, advogado, rabino, rabino, quer dizer, é a tendência de querer que o filho seja igual, e não é igual. O que você está falhando aí? Qual é a falha? Além de fazer força, que você não está deixando ele ser bom para ele. Me acompanharam? É uma falha grave isso. E quem falou que o carro vai chegar? Ele se tem a obrigação de respeitar os pais, de saber se o que ele for fazer, também de repente vai escolher uma área Shem Yishmor, vai lá saber. Então aí os pais têm direito de aconselhar, mas não dizer, não, você não vai fazer isso, vai fazer isso. Dá mais 2, 3 opções. Ou por exemplo, quando a gente chama assim, não é exatas, é humanas. Tenta. Entenderam? E se, também na Yadut, na Torá Kedoshá também, se ele tem uma letra bonita, o lá você combina para ser sofer. Se ele gosta de sangue, vai ser shohet. Quer dizer, não falta, como chama, ou você gosta de administrar, vai administrar um Talmud Torá, vai administrar uma yeshiva, vai administrar um Betacneset, quer dizer, ou aqui nosso amigo arquiteto, não falta arquitetura, não falta, certo? Quer dizer, vai fazer coisas positivas, boas. Certo? Isso não falta, mas o importante é ser bom comigo e bom com o próximo. Teve uma história bonita que eu vi de um grande Hazan na Europa, que ele passou durante Yamim Noraim, nos dias entre Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hagim e tal, ele se sentiu muito mal e não tinha nem condições de ser Hazan. E aquele lá estava na trave, precisaria um Hazan urgente, e o que fazer, o que não fazer? Aí falaram, como a gente está preocupado? Eu tenho um filho do próprio Hazan. Certo? Filho de peixe, peixinho, vamos... Aí, realmente, o filho foi Hazan, é espetacular. A pessoa adorou. Terminou os Hagim. Vamos contratar quem? O filho? Quando pensaram em contratar o filho, quando o filho viu isso, ele jurou que ele não vai ser Hazan enquanto que o pai tem a voz como Hazan. Porque por mais que ia ser bom para ele, não ia ser bom para quem? Para o pai. Isso pode acontecer. Eu vou concluir com uma coisa que não tem muito a ver, mas é tão importante a pessoa achar que gosta de se pôr o nome dele e falta com respeito com as pessoas ao redor, com o pai, com o Moré, com o Rav. Pelo contrário, se você quer demonstrar grandeza, fala em nome do outro, fala em nome do pai, certo? Fala em nome do Rav, fala em nome de outra pessoa. Isso te demonstra grandeza. Mas isso é grande. Então aqui esse jovem se comportou dessa forma. Não adianta eu ser Hazan e ia ser bom para mim. E meu pai? Quer dizer, o equilíbrio, por isso que eu falei da pessoa, esse que o grande Rav, Rabi Danassi, diz, que a pessoa escolhe qual é o caminho correto, o caminho do equilíbrio, mas o que me faz ter esse equilíbrio para chegar na Torá é que seja tiferet bom para mim e bom para o próximo. Isso tem que andar junto. Certo? Isso tem que andar junto.
E a única forma, a gente dá a volta, e a única forma que demonstra como eu posso chegar a esse caminho é estudando Mussar. Estudando Mussar, que isso que me diz o Mussar, qual é esse caminho para ser bom para mim e principalmente também em relação ao próximo. Se uma pessoa não estuda Mussar, Rabotai, Chaval Azman, perca de tempo. Certo? Mas tem que estudar Mussar, que Mussar faz chegar a ser Noach, agradável para o próximo e agradável para mim mesmo. E automaticamente, Kaal Kadosh é simples. Como eu sei se uma pessoa é querida pelo Shamayim? Como eu sei que Boreolam gosta dessa pessoa? Se as pessoas gostam dela. Se ela é odiada pelas pessoas, e as pessoas não suportam essa pessoa, desculpem falar, Boreolam também não suporta essa pessoa. Sabiam disso? Noach labriot ve Noach la Hashem. E esse é o nosso trabalho nesse mundo. Boa noite.